Boa tarde a todos e a todas. É sempre um grande prazer estarmos aqui com o nosso estudo semanal do Evangelho, da doutrina espírita. Hoje teremos o tema Missão da Maternidade, já que estamos aí no mês de maio, não é? Que é o mês em que a gente comemora o Dia das Mães, não é? É um mês dedicado às mães. Todos os meses são dedicados, não é? Mas em maio há um compromisso maior com essa data, não é? E como amanhã é o dia, não é? O segundo domingo do mês de maio, é o dia em que comemoramos o Dia das Mães, e aí pensamos em trazer essa reflexão à luz da doutrina espírita. Convidamos nossos irmãos a nos seguirem em prece, buscando o amparo e o auxílio dos espíritos superiores nessa tarefa. Ó Deus Pai eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por essa oportunidade, por estarmos aqui hoje, refletindo sobre teus ensinamentos. E te rogamos, ó Mestre, que derrame sobre nós fluidos de paz, de harmonia, para que possamos usar palavras simples e esclarecedoras, que toque o coração de todos os irmãos que nos acompanham, que nos toque também profundamente, para que possamos refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, sobre a forma como estamos conduzindo aqueles que nos foram entregues por Ti, como filhos nessa encarnação, para darmos prosseguimento aos processos evolutivos e assim, juntamente com eles, evoluímos também. Que a Tua paz, que a Tua harmonia, Mestre, se faça presente. Que assim seja. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa grande missão que é a maternidade, não é? Que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta difícil de explicar. Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, doentio, patológico. Mas ninguém escapa da presença materna. Alguém pode nascer sem pai, mas é impossível nascer sem a presença da mãe. A mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes atormenta a vida dos filhos, desejosa de impulsionar a vida dos filhos. Muitas vezes abafa o filho, querendo protegê-lo, e desse modo verificamos o quanto é importante essa figura no mundo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra e às mulheres? E os imortais respondem que a missão mais importante é a da mulher, e completam: porque é ela que educa o homem. Uma reflexão muito significativa, não é? A função da mulher. A mulher, ela tem a função educadora. Ela está aqui com esse papel, educar, não é? Conduzir, não é? Quando nós pensamos e verificamos a importância da mulher consciente, quando ela tem essa percepção do seu papel e de quanto ela influencia na condução dessa humanidade, dessa influência sobre os seus filhos. Então, a mulher consciente, porque nem toda mulher, a gente está falando especificamente do papel materno. Sabemos que tem muitos pais aí que estão se desdobrando, também desenvolvendo esse papel, mas a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai falar simplesmente ou unicamente, que não é simplesmente, desse papel materno, desse comprometimento da mulher de forma consciente na condução da educação, do prosseguir dos seus filhos, não é? Então, quando a gente reflete isso, a gente percebe o quê? Que mesmo a mãe, né? O papel da mãe, ela tanto está presente na vida daquele ser grosseiro, violento, como daquele ser amoroso, afetuoso, não é? Por quê? Porque muitas vezes a minha geração, ela foi mais ou menos assim, né? Quando a gente chegava em casa, se chegar apanhada, apanha de novo.
não é? Então a mãe, ela dizia, não leva desaforo para casa, violência combate com violência, não é? Então ela alimentou naquele ser esse sentimento egoísta. Ao mesmo tempo, tem aquelas mães que diziam, meu filho, roupa suja se lava em casa, não vamos discutir, quando não quer, dois não brigam, não é? Então, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Então, a mãe apaziguadora, aquela mãe que o filho chega em casa tenso, aperreado, porque brigou na escola, porque discutiu, porque isso, e a mãe com muito amor, com muito equilíbrio, o recebe, o tranquiliza, ouve e dá orientação. Ao mesmo tempo, aquela outra mãe que recebe essa mesma criança, que foi a que brigou com o outro, e diz, e você apanhou? Por que você não bateu? Por que não revidou? Onde estava a professora que não viu isso? Terceirizando essa educação que é dela, né? Esse papel condutor que é dela, né? Então, a gente vai refletir sobre esses dois lados, não é? A gente encontra mães que criam os seus filhos para cima, que vão puxando. Não, se acalme, vai passar, você tem tempo, vamos repensar, vamos ver outra forma de fazer isso. E aquelas mães que criam seus filhos para baixo. Ah, você não consegue, você tem dificuldade de relacionamento, você é desobediente, não é? Então, vejam como é importante, como é significativo essa palavra, essa posição materna, não é? Entre essas mães também existem aquelas que sabem de forma consciente que não são donas dos seus filhos, que os filhos são seres nos dados por Deus para que a gente os devolva melhor do que recebemos. Já tem outras que acham que os filhos lhes pertencem e imprimem nos filhos a sua própria fragilidade, a sua própria incoerência, porque ainda não se deu conta de que os filhos não são nossos, não é? Cada um de nós somos individualidades que estamos aqui buscando o nosso crescimento, buscando a nossa evolução. E que nós não somos donos de ninguém, né? Não há um pertencimento material, não é? Há as relações, aos afetos, aos cuidados, mas não o pertencimento, é o meu filho, não é? E aí eu vou imprimir nele reflexo das minhas frustrações, das minhas inseguranças. E não vou permitir que ele haja de forma diferente, porque foge à minha forma, ao meu jeito, que na minha compreensão, enquanto dona daquele ser, ele deve seguir o caminho que eu ordeno, o caminho que eu indico. Sem o questionamento, sem a preocupação, sem o comprometimento de que o meu papel naquele momento é um papel educador e não um papel castador, não é? Então, quando a gente começa a pensar na trajetória da mãe sobre o mundo, quando a gente pensa que a partir do momento em que ela tem essa consciência do seu papel junto aos filhos, quando a mãe admite para ela que os professores, os médicos, os juízes, os políticos são seus filhos, quando ela percebe que os seres que vão conduzir este planeta ao mundo de regeneração são seus filhos, veja a importância do papel da mãe, não é? Então, nós, mulheres, enquanto mães, nos cuidaremos melhor. Teremos uma preocupação com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, para que nós sejamos seres harmônicos e na nossa harmonia possamos envolver, porque tudo é fluido, tudo é energia. E se nós não estamos harmonicamente harmonizadas, como é que nós vamos harmonizar os nossos filhos? Então, qual é o compromisso que nós temos conosco mesmas, enquanto mães,
para que a gente possa passar para os nossos filhos a nossa melhor parte. Quando nós temos a compreensão total e expressa de que esses seres que vão estar à frente do que vai acontecer são os nossos filhos. Nossos filhos, nossas filhas, que somos nós que estamos à frente dessa condição para que eles sejam as melhores pessoas que possam ser para conduzir o planeta nesse processo de regeneração. Então, as nossas atitudes egóicas, as nossas atitudes egocêntricas, não é? Achando que o universo é resumido a mim e a minha família, que os valores morais só são significativos dentro da minha casa e o que é feito fora, o que é feito ao outro, não é responsabilidade minha. Que seres eu estou mandando para o mundo para conduzir esse mundo, não é? Quando nós ensinamos aos nossos filhos o respeito, eu lembro quando, na minha juventude, que tinha assim, respeite fulano, respeite seu fulano, dona fulana, porque eles são mais velhos. Quando a gente precisa ensinar aos nossos filhos respeito, não porque são mais velhos, ou porque são mais jovens, ou porque são crianças, ou porque são adultos, não, mas porque são seres humanos. E o caminho do respeito é mão dupla. Eu respeito para que eu possa ser respeitada. Então, a minha máxima é respeite o outro como ser humano. Se ele estiver enganado, se ele estiver equivocado na conduta dele, seja indulgente, seja tolerante. Aprenda com o erro do outro, sem precisar passar por cima do outro, sem precisar atropelar o outro, porque nós não somos, em tese, nós não somos exemplos de perfeição. O único exemplo de perfeição é Jesus. E Jesus, com toda a sua autoridade, não atropelou ninguém. Jesus sempre foi amoroso e cuidadoso nos chamar a atenção. E Ele é o nosso grande exemplo. Então, enquanto mães, esse deve ser o nosso grande exemplo, não é? Ensinando nossos filhos que eles devem respeitar todos os seres viventes, as plantas, os animais, porque o respeito às pequenas coisas, às mínimas ações, fortalece para que se respeite as grandes coisas. Então, aquela criança que acha que pode maltratar um gato, que pode maltratar um cachorro, não é? Ela vai entender que não pode maltratar o coleguinha, não é? E é aquela criança que quando chega em casa e conta que o coleguinha machucou e ela devolveu na mesma intensidade e a mãe, muito bem, qual foi a lição que ela deu, não é? A gente não vai punir os nossos filhos com o rigor da violência física, porque isso é um grande equívoco, mas a gente precisa refletir sobre como ele se conduz diante da escola. Nos meus muitos anos em escola, eu ficava surpresa com o choque que algumas mães levavam quando nós chamávamos à escola e elas chegavam e nós relatávamos algum acontecimento. E a primeira coisa que elas diziam, meu filho não faria isso, e já jogava a culpa para outra criança. Eram raras mães que, mesmo chocadas com aquela ação, paravam, ouviam a gente até o final e depois conversavam com os filhos. E no outro dia os filhos diziam, eita, mãe ontem me chamou a atenção, brigou comigo, disse que não fizesse mais, que não estava certo. Eram raras. A grande maioria vinha com aquela ação, meu filho está certo, e jogava a culpa para outra criança. Muitas vezes ela tinha razão, o filho dela estava certo, mas não era uma questão de estar certo ou de estar errado, era uma questão de limites, não é? Era um espaço de convivência em que a criança estava ali para aprender a conviver. E no conviver é preciso ter a tolerância, é preciso ter a indulgência, é preciso ter esse olhar que o outro, aquela outra criança, também tem problemas domésticos, também tem problemas de relacionamento, e não é com a violência física, não é com a agressão de palavras que vai se resolver. E muitas vezes, quando a escola chama os pais
A escola quer esse envolvimento, ela precisa, não é nem um querer, é um precisar. Ela precisa desse envolvimento dos pais, especialmente da mãe, que tem uma forma amorosa mais específica e que, se não tem ainda, mas vai desenvolver, porque a maternidade faz isso, faz com que aprendamos a conviver amorosamente, especialmente com aqueles filhos que são mais difíceis, que dão mais trabalho. Então, a educação, ela vai passar, na maior parte das vezes, por reveses, não é? São raras as famílias, raríssimas. Estamos num plano de prova e expiação em que os filhos são extremamente amorosos, extremamente solidários, dóceis, e que as relações familiares são, digamos assim, equilibradas. São raras. A grande maioria são relações tortuosas, tumultuosas, de muita discussão, de muito tormento mesmo, não é? De que as mães chegam a dizer, ai, que inferno. Mas e aí? A doutrina espírita nos traz essa reflexão. Nós estamos aqui na família para resolvermos problemas reencarnatórios. E esses filhos nos são trazidos enquanto crianças, para que possamos trabalhar esse amor. Ah, mas tem mães que não amam os filhos? Tem, e como tem. E parece que hoje em dia é até mais comum do que antigamente. Na verdade, não é que seja mais comum, é que hoje, pela evolução do mundo mesmo, hoje é possível uma mãe dizer como é difícil a relação dela com aquele filho, sem se sentir culpada, ou se sentir a pior das mães, ou sem ser excluídas. A gente sabe que existe um amparo de inúmeros profissionais para trabalhar esses sentimentos, para que a mãe possa trabalhar dentro dela essa não aceitação daquele filho rebelde, daquele filho que prova, que é uma prova diária de tolerância e de superação. E aí vem a percepção que a doutrina espírita nos traz, que a maternidade, ela não é um instinto como nós fomos criadas em outros tempos. É o instinto materno de proteção. Toda mulher nasce com esse instinto de proteger. E aí, quando nos deparamos com aquela mãe que não tem esse instinto, que não tem esse amor, e aí, como é que fica? E aí a gente percebe que não é um instinto, mas é uma virtude. É um desenvolvimento, não é? É mais uma virtude, a maternidade, que é um exercício, porque a gente é convidado a amar. Quando nós recebemos a notícia, teste deu positivo, você está grávida, a partir dali, renasce dentro da mulher um outro ser. E aí vem toda a carga de como eu fui enquanto filha, como era a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, como vai ser a relação com o meu filho, eu não estou preparada para ter filho, como vai ser isso? Então, quantas coisas passam na cabeça daquela mãe, especialmente se for uma jovem mãe, não é? Que ainda realmente não está preparada, mas ela vai ter 9 meses, 7 meses, dependendo da situação, para se preparar. E durante aquela gravidez, se ela tem essa compreensão, se ela tem esse amparo daquela outra mãe, não é? Olha o papel das mães, como é significativo. Se acalme, vai dar, é um desafio. Ter um filho, acho que é o maior desafio que a gente pode enfrentar nessa encarnação. Eu sei que nós estamos num mundo de prova e expiação e que tem muitos desafios, mas a maternidade, porque a maternidade ela só começa. Não existe, pronto, quando teu filho fizer 18 anos acaba, aí você não é mais mãe. E de vez em quando eu me deparo com uma situação dessa, de uma mãe me dizendo, não, mas minha filha, meu filho já tem 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe me jogou para o mundo. E como você se sentiu quando sua mãe lhe jogou para o mundo com 18 anos?
E você está repetindo um comportamento que foi extremamente desolador? Cadê a reflexão? Cadê a consciência deste papel? Por isso é que a maternidade é uma virtude. É um ato de desenvolvimento que nasce no momento em que você compreende: a partir de agora eu vou ser mãe. Porque mesmo aquelas mulheres que por algum motivo não terminaram a sua gravidez, que a gente também não vai refletir sobre isso, ou porque fizeram escolhas, ou não fizeram e perderam a gravidez, e aquele filho não veio, não vingou, como é uma expressão que a gente usa, mas ela sentiu a maternidade. Ela teve aquele filho uma semana, um mês, 15 dias, 8 meses, 9 meses. Ela teve aquela notícia: vou ser mãe. Ela passou, mesmo que tenha sido 2, 3 dias, 15 dias. Mas ela teve. E ela sentiu a diferença. E ela ficou ali impactada com aquela situação. Por motivos diversos, a gravidez não deu continuidade e aquela criança não veio, não se firmou. Mas o instinto materno de preservação foi despertado. Porque não é assim? Houve um tempo na humanidade que nós, seres humanos, éramos mais extintos, porque precisávamos sobreviver lá dos mundos primitivos. Depois a gente foi transformando esse instinto em inteligência. E a partir da inteligência podemos fazer escolhas. Então não é mais instinto. Hoje é reflexão. Não é? Então a gente não pode justificar uma ação equivocada nossa porque nós tivemos na nossa infância. Porque, assim, muitas vezes eu percebo isso, né? Tanto em mim como nos outros. Se eu tenho consciência de que não foi bom, é porque eu me lembro. E se não foi bom para mim, se aquela ação da minha mãe comigo não foi boa, me fez me sentir mal, hoje, enquanto mulher adulta, mãe, eu entendo que naquele momento era o que ela poderia fazer, hoje eu entendo isso, mas não foi bom, porque eu estou repetindo. É consciente, eu sei que não foi bom. Então a gente não está refletindo. Então estamos sim usando os instintos. Mas os instintos, eles são... A maternidade, ela não é exclusiva da espécie humana. Todos os seres vivos, né, especialmente no reino animal, exclusivamente, não sei, mas especialmente, não é? Nós somos mães. E a gente vai ver o quê? Né? Quem tem animalzinho, né? Um bichinho de estimação, vê quando ele dá cria, ele cuida ali e daqui a pouco ele não cuida mais. E é cada um por si, não é? E a gente observa isso e eu mesma fico doidinha lá em casa quando eu vejo as mães despachando as crias e eu acho que as crianças estão tão pequenininhas, mas eu entendo hoje, né? Que é assim. Mas a gente não é assim. Não é? O ser humano, ele difere do animal, porque o ser humano, ele não tem só instinto, ele também tem o instinto. Tem hora que tem que ser instinto, mas nós temos a inteligência, e a inteligência faz com que a gente reflita. Então, as relações humanas são difíceis? São. As relações mãe e filhos é ainda mais difícil? É. Por quê? Porque nós recebemos nos nossos braços muitos daqueles seres com os quais, em outras vivências, nós tivemos muitos problemas. E escolhemos trazê-los nessa encarnação para que pudéssemos resolver esse problema. Então, a maternidade é uma conquista do espírito em evolução. Essa missão misteriosa da mãe, que consegue penetrar no íntimo dos filhos. A mãe conhece o filho pelo andar, pelo respirar. Quando o filho entra em casa e aí ele olha para a mãe já sabe ali se deu certo, se não deu certo, porque foi uma vivência, foi quantos meses, só ela e aquele filho ali dentro, ela sentindo, o coração está batendo mais devagar, se aperreou, corre para o médico, não, é impressão sua, quando a criança começa a chutar, e sente aqui, sente ali, e ele tá assim, né? Então, a mãe vai sentindo, a mãe, não é o pai, não é ninguém, não é a avó, não é ninguém, é a mãe. Ela sente da hora
que ela percebe esse corpo dentro dela, até a hora de expelir, ela vai sentindo, é sentimento, ela vai sentindo esse filho, vai sentindo coisas boas, vai sentindo coisas não tão boas, porque a relação também vai sendo desenvolvida no útero, não é? Então a mãe, ela conhece o filho melhor do que ninguém, mas os filhos também conhecem as mães. Os filhos também, quando eles desenvolvem esse afeto, quando eles se permitem ir além daquela mãe que não é a mãe que eu escolhi, eu não queria que você fosse minha mãe. A gente sabe, através da doutrina espírita, que é sim a mãe que eu escolhi, porque nós fomos convidados ainda na espiritualidade a formarmos esse ciclo familiar. Só que nós esquecemos. E quando nós chegamos aqui, nós brigamos, não, eu não queria que você fosse minha mãe. Eu podia ser filho e aí cita uma outra mãe que para ele é um exemplo, não é? E aí, aquela revolta. Mas muitas vezes aquele filho, apesar da mãe não ser aquele ser que ele gostaria que fosse, ele consegue olhar ela além de mãe. Porque nós somos mãe, mas nós somos mulheres, nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de imperfeição. E a bondade divina nos dá de presente, porque é um presente, esses filhos, para que nós desenvolvamos com ele o devotamento e a abnegação, que nós não fomos capazes de desenvolver nem por nós mesmos. Deus nos dá essa oportunidade ímpar, misteriosa, de sermos mãe. E aí eu não estou só falando agora desse contato mãe-filho carnal, mas tantas outras mães que escolheram, as mães adotivas, as tias, as vós, as irmãs mais velhas que precisaram na falta da presença materna, desenvolver aquele papel, ou naquelas relações maternas extremamente conflituosas, e aquela irmã mais amorosa, mais evoluída emocionalmente mesmo, desenvolveu aquele papel, desenvolveu aquele afeto e trouxe para aquele ser essa harmonia necessária da maternidade que ele não encontrou na mãe. Então, é sim uma virtude, é sim uma aquisição espiritual que a gente desenvolve a cada encarnação. Aí, todas as mulheres são mães? Não. Muitas escolheram não ser mãe, muitas não tiveram a oportunidade de ser mãe. E por isso elas vão perder a oportunidade de desenvolver? Não. Elas se doam. A gente vê tanto isso voltando para o exemplo escola, né? Que é o meu exemplo, que é a minha vivência, não é? Foi a minha vivência durante muito tempo. E de repente você vê professoras, coordenadoras, diretoras e profissionais da educação que são verdadeiras mães daqueles alunos. Que aquelas crianças chegam no primeiro ano naquela escola de forma tão tortuosa, tão difícil, tão desequilibrada. E a partir daquele corpo educacional comprometido com esse processo de transformação, aquela criança, aquele jovem, depois de um certo tempo, começa a dar frutos. E aquela maternidade, aquele devotamento, aquela abnegação ali pelo outro, transforma aquele ser que era extremamente irredutível, arrogante, presunçoso, num jovem, numa criança que convive, que se doa, que participa, e que muitas vezes aqueles pais não reconhecem e dizem, em casa ele não faz isso. Aqui, como eu queria que ele fosse na escola, em casa como ele é na escola. E cadê a reflexão da mãe, do pai, da família? O que acontece diferente na escola? Que esse jovem na escola é tão amoroso, tão participativo, e em casa é tão irredutível. Onde estão as reflexões conscientes do papel educativo daquela mãe para perceber que o ambiente doméstico tem alguma coisa que não está boa
e que precisa ser revista. Não é? Não é o outro que tem que dizer, olha, você não está sabendo educar o seu filho. É você, sou eu, enquanto mãe, que preciso ter este olhar de águia, este olhar perceptivo, porque a gente não reconhece os nossos filhos e a gente tem uma facilidade muito maior de reconhecer quando ele está errando. E aí nós tememos em conversar, em trazê-lo para a conversa, para a reflexão sobre essa conduta que é equivocada. E lá na frente nós reclamamos, eu não sei como é que esse país, ou que esse lugar, ou que essa cidade tem esse médico, tem esse político, tem esse trabalhador tão arrogante, tão presunçoso, não é? E aí a gente tem inúmeras histórias que a gente não vai contar sobre ações em que quando a gente conhece o pai, quando a gente conhece a mãe, aí a gente sabe porque aquela criança, aquele jovem tem aquela ação. Ele está só reproduzindo um comportamento doméstico, não é? Então, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nos diz o seguinte: a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento, ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos, que se lhe tornam vítimas sem defesa. Então, Joana de Ângeles nos traz essa reflexão de que a maternidade, ela não é só um fenômeno biológico, né? Ela é uma experiência iluminativa e libertadora. Através da maternidade, nós vamos trabalhar os nossos exageros, os nossos apegos, os nossos ressentimentos, né? E nós não vamos transferir para os nossos filhos as nossas amarguras e as nossas frustrações, porque nós somos seres conscientes e estamos refletindo sobre quem nós queremos mandar para o planeta. Nós, enquanto espíritas, que acreditamos que estamos num plano de transição, que acreditamos que a vida é muito mais do que esse momento em que nós estamos vivendo. O Espiritismo nos traz a reencarnação, nos lembrando da misericórdia divina quando nos dá a oportunidade, através do amor maternal, de transformação interior de mim mesmo, de transformação interior do outro. Lembrar desse compromisso reencarnatório, lembrar dessa missão maravilhosa que é sermos mães, independente da forma como esses filhos, esses seres chegaram à nossa custódia. Mas nós estamos na custódia, não é? Eles estão sobre a nossa custódia. E o nosso compromisso foi devolvê-los melhores do que eles aqui chegaram. Esse é o compromisso que nós fazemos, que nós fizemos no mundo espiritual, mesmo antes de estarmos aqui. E que está impresso na nossa consciência, porque é lá que a lei de Deus nos chama a atenção. E que a gente precisa refletir. E que a gente precisa refletir especialmente nesse momento. Que a transformação está aí o tempo todo. Todo dia a gente ouve uma notícia que nos entristece, que nos magoa e que parece que as coisas estão piorando. Mas quando a gente lembra, transformação, o planeta está passando por um processo profundo de transformação. E que essa transformação passa pela humanidade. A humanidade precisa se transformar para que o planeta se transforme. A humanidade precisa se melhorar para que o planeta melhore. E esse melhoramento, segundo os espíritos superiores, passa pela maternidade, porque é ela quem educa. É ela quem manda para o planeta, é ela quem manda para o mercado de trabalho, o profissional. É ela quem manda para as ruas, as crianças e os jovens. E como é que está o compromisso
como é que está o nosso compromisso com nós mesmas nessa condução, para que nós possamos conduzir os nossos filhos da melhor forma, tendo a consciência de que nós não somos perfeitas, nós não somos perfeitas, não é? E nem Deus espera isso de nós. Deus não espera de nós perfeição, porque Ele é quem sabe o quanto nós somos imperfeitas. Mas a nossa imperfeição não pode ser justificativa para os nossos descuidos, para a nossa invigilância. O amor materno é uma semente que foi plantado lá no mundo espiritual, quando nós nos colocamos na condição de sermos mãe. Enquanto mulheres, estamos nessa condição de sermos mãe. E quando chegamos aqui, por motivos imensos, muito adversos às nossas vontades, acabamos fazendo de forma equivocada. Mas todo tempo é tempo. E o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que traz esse Evangelho de forma clara e objetiva, nos diz isso o tempo todo. Ontem, não adianta. Se eu ficar o resto da minha encarnação remoendo, porque eu não fiz assim, eu não vou ter tempo de fazer de forma diferente. Então, a partir de hoje, a partir de agora, se tivermos a oportunidade de refletir sobre como estamos nos conduzindo diante da vida, como está o nosso exemplo, como está a nossa vida, e até onde nós precisamos nos reformar para que possamos ser melhores. Porque na hora que nós somos melhores, nós não somos melhores só para nós mesmas, nós somos melhores para todo mundo, e especialmente para os nossos filhos, que nos conhecem, que estão conosco ali, estavam conosco em outras existências, e que estão esperando, muitos deles esperando, que nós, por sermos mãe, demos o primeiro passo em rumo a essa reconstrução, em rumo a esse apaziguamento de alma, que a gente possa buscar isso, que a gente possa se comprometer e abraçar com muito amor essa missão que nos foi dada, porque as mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que Ele se manifestasse na terra, enviando-nos à terra através delas. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. Que as mães que estão nos acompanhando, que todas as mulheres do nosso planeta possam ser envolvidas em muito amor, em muita paz, em muita harmonia. E que os ensinamentos do Mestre Jesus possam guiar a nossa caminhada em rumo à nossa evolução. Muita paz a todos. Que assim seja. Agora a gente vai passar as informações da nossa casa, não é? A gente está aqui com nossas tarefas online, os estudos, as palestras e o programa da rádio na sexta-feira, os estudos na segunda e as palestras ao sábado. Nós temos as nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, que os irmãos podem nos seguir e nos acompanhar nos nossos estudos, não é? E agradecemos sempre esse amparo, essa força que vocês nos dão quando nos ajudam, né? Emanando essas vibrações positivas para que a gente possa continuar na proposta de propagação da Boa Nova. E que possamos agora elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao Mestre Jesus, em agradecimento a Deus, em agradecimento ao nosso dirigente espiritual, nosso irmão Abdu, que sempre está conosco, presente, nos impulsionando, nos encorajando para seguirmos em frente. Agradecer pela oportunidade de sermos mãe, de termos nossos filhos, de estarmos aí na caminhada junto com eles, crescendo, aprendendo, ensinando, compartilhando alegrias, tristezas, pedindo pelas mães que perderam seus filhos e que amanhã será um dia mais triste do que os outros, mas deixando a certeza de que a morte é só uma passagem,
que a vida continua e que nós nos encontraremos um dia com aqueles seres com os quais os laços amorosos foram verdadeiros. E a maternidade é essa oportunidade de transformar laços que foram angustiosos, que foram de sofrimentos, que foram de revolta, em laços fortes de afetividade, em sementes amorosas de transformação para o bem. Que possamos vivenciar cada uma das oportunidades em gratidão a Deus e assim, quando chegar a hora, podemos devolver cada um deles a Deus melhores do que o recebemos. Que assim seja.